Boa noite, meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Cultura Alternativa, vocês já me conhecem, eu já fiz mais de... Nossa, quantas entrevistas eu fiz, eu nem lembro, você entende? Estava no aeroporto de São Paulo, em Congonhas, e solicitei um Uber. O primeiro Uber era um Uber Black e a pessoa disse que eu estava no local errado. Depois passou por mim, aí não pôde parar, depois cancelou e o Uber me cobrou R$ 5. Depois, quando eu fui dizer que, olha, essa pessoa, foi hoje que eu fiz isso, eu fui dizer que a pessoa tinha cancelado a viagem, porque que o Uber tinha me cobrado, aí eu cliquei errado e cliquei no nome da pessoa que eu vou entrevistar, olha só, mandei uma mensagem para o Uber. E agora eu não sei como fazer com o Uber para dizer que não é para essa pessoa. Era para o outro cara e o Uber logo me repôs os R$ 5. Tá? Eu vou ver como eu vou fazer. Eu vou até pedir para ele me ensinar isso, se ele souber. Mas aí esse cara, ele começou a conversar comigo, na viagem que ele fez comigo lá. Ele me levou para um hotel em São Paulo e eu achei a vida dele muito interessante. Uma pessoa boa, uma pessoa simples, uma pessoa simpática. Uma pessoa a fim de vencer na vida. Uma pessoa que representa bem o brasileiro atual, eu acho. Ele teve, vamos dizer, um problema de saúde, ele vai dizer se ele quiser. E esse problema gerou algumas coisas nele, ele vai dizer se ele quiser, que reflete muito o brasileiro atualmente. E eu queria falar um pouco dos sonhos que ele tem, se é que esse país ainda permite que a gente sonhe. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever nos nossos canais e ativar a notificação. Tá aí o Instagram, tem Facebook, tem TV, tem tudo. E aqui vem um anúnciozinho. Não, primeiro vamos à abertura do programa. Na verdade tem uma vinheta, não é que sou eu cantando para que vocês que são admiradores do João, que são parentes, admiradores, possam curtir um pouco dessa vinheta. Tá? Vou colocar ela no ar e depois... vou colocar um anúncio para vocês se inscreverem nos nossos canais e ativarem as notificações. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura é onde você se vê. TV Cultura Alternativa é a sua TV. Perfeito, eu estou no Rio de Janeiro, ele está em São Paulo, eu vou estar em São Paulo na próxima semana, vamos ver o dia que a gente vai exibir esse programa, né, em concordância com ele. Mas agora eu peço que você se inscreva em nossos canais e ative as notificações.
Se tiver algum problema de imagem, a imagem congelar, faz parte, não é? Porque a internet brasileira, você já sabe como é. Vou colocar o João em tela para a gente bater papo. João, deixa eu me apresentar para o seu público. Eu sou Anand Rao, eu tenho 20 livros de poemas e contos, crônicas, ensaios publicados. Prefácio do Caetano, prefácio do Rolando Boldrin. Eu toco há 40 anos, toquei com o Renatinho Russo, né? Toquei Cássia Eller, uma geração bem diferente, né? A gente fez muita brincadeira, né? Em Brasília. Ah, eu fui editor de um jornal, Navegos, né? Que o Renatinho fez parte também, em alguns números, por causa da Ana. Enfim, eu publiquei livros, eu lancei 50 CDs e eu fui assessor de imprensa no Senado Federal por 40 anos. Assessorei senadores de direita, de esquerda, de centro, presos, não presos, mil coisas e tal. Tem uma história incrível também. Tive 3 cânceres, venci 3 cânceres. Então, sou de uma geração onde a gente podia paquerar as pessoas, a gente podia namorar, a gente podia fazer serenata, a gente podia fazer mil coisas. A gente, por exemplo, as pautas politicamente corretas, a questão dos gêneros e tal, a gente não discutia muito isso, você entende? Mas eu acho que era muito feliz, a gente fez muita farra, a gente bebia todas. A gente, além de beber muito, nossa, quantas vezes fiquei biritado, sabe? Hoje não bebo praticamente nada, porque sou diabético e tal, tenho 60 anos, e essa é a minha história. Se vocês quiserem ver muita coisa sobre mim, tem no YouTube. Você bota Anand Rao, músico, aí tem muita coisa, eu fazendo mil loucuras, recitando poemas e tal. João Eduardo, quem é você? Então, sou um brasileiro, tenho 41 anos, sou pai do Arthur, menininho de 7 anos, que é tudo para mim, né? Sou um cara extremamente positivo, né? Por mais que algumas vezes a vida traz algumas coisas ruins, mas eu sempre sou positivo no sentido de querer vencer, de querer ir para frente, né? E assim, estudei faculdade, fiz primeiro técnico em edificação, depois eu fiz faculdade de engenharia civil, fiz pós-graduação em perícia, né? Atuei 10 anos na área da engenharia civil e quando veio a pandemia, em abril do ano passado, né, eu também peguei a Covid, né? Ah, mas espera aí, antes disso, vamos falar o seguinte. Você falou que o seu filho é tudo para você. Eu tenho 3 filhas, onde eu me dediquei a elas, é verdade. Você entende? Uma tem 34, acho, alguma coisa. A outra tem também uma idade. A mais nova tem 18. Eu me dediquei a elas, mas eu fui separado, pai separado delas durante boa parte da minha vida. E essa dedicação me levou a ter um relacionamento com elas interessante, mas elas seguiram rumos, muitas vezes, que eu discordo. Você entende? Ou seja, mas respeito, elas são minhas amigas. Depois que eu comecei a não orientar minhas filhas, eu fiquei muito mais amigo delas do que no período que eu tentei orientar. Porque, na verdade, quando você é pai separado do filho, você dificilmente consegue orientar seu filho, porque você não está no dia a dia com ele e tal, essas coisas todas. Você disse que o seu filho é tudo para você, e eu ouço muito isso na sociedade atual. Muitos jovens, o meu filho é tudo para mim e tal, enquanto que eu penso o seguinte, que o filho, ele deve ser criado para o mundo. Ou seja, ele não pode ser tudo para a gente, porque existe a nossa individualidade, a nossa pessoa que deve estar em primeiro plano. Se você não estiver equilibrado, se você não estiver bem, tanto psicologicamente, na vida, financeiramente, você não vai ter um relacionamento legal com seu filho. Então eu queria que você falasse sobre essa frase que você disse, que o seu filho é tudo para você. Ah, a gente, quando passa alguns problemas, a gente muitas vezes pensa
no porquê você continuar, né? Então você tira algumas motivações para você superar as dificuldades. Então eu falo que o meu filho é tudo para mim, no sentido que ele foi um combustível de eu continuar seguindo a minha vida, né? De ter a responsabilidade de fazer dele um cidadão, né? Bem formado, que nem eu fui, tem uma base familiar, né? Tem uma base e acho que sou uma pessoa do bem e quero que ele também seja do bem, né? Então, eu falo que ele é tudo para mim porque ele é a força que eu tirei para continuar, né? É nesse sentido, Certo. né? Por exemplo, eu tive Covid, tá? Eu tive Covid e fiquei em casa, comprei um oxímetro e o oxímetro nunca deu abaixo de 95, 96, então eu estava bem. Contratei um cara através da telemedicina, onde eu gastei por consulta. Eu só tive uma consulta com ele, ele é muito famoso, da entrevista para a CNN, acho que foi R$ 1.000. E aí eu fiquei em casa, depois melhorei e tal, e tomei todas as vacinas e tal. E como eu tive três cânceres, aí a Covid não conseguiu me abalar. Eu fiquei muito a 1.000 por hora e tal, e tive a sorte de não ter nenhum órgão comprometido, nem nada e tal. Não tive depressão, não tive nada disso. Eu queria que você falasse da sua experiência com relação a essa doença que está afligindo o mundo. É, Antes, deixa eu só pedir de novo para que as pessoas se inscrevam em nossos canais, ativem as notificações durante essa live. Você é amigo do João, admirador do João, parente do João, ative as notificações, se inscreva no canal, porque o algoritmo do YouTube vai distribuir essa entrevista para todo mundo. Então, João, sua experiência com a Covid. então, em abril, né, do ano passado, eu comecei a passar muito mal, né, fiquei uma semana, quando eu fiz o teste e vi que eu passei uma semana muito ruim, mas quando eu achei que eu estava melhorando, a minha saturação começou a cair muito, eu precisava ir para o hospital e ficar realmente internado, ter um acompanhamento. Daí eu fui para o hospital e fiquei ali 10 dias, né? Mas inicialmente você vai para o hospital com a sua saturação estava 88, 87, muito abaixo. Então era muito preocupante. A família toda se mobilizou, todo mundo preocupado, porque foi bem naquele auge que estava a televisão mostrando pilhas e pilhas de corpos e assim. Eu falei, pronto, sou o próximo, né? Fazendo a cartinha de despedida, né? Enfim, triste, mas eu falei, não pode acabar agora, né? Enfim, inconformado, né, com a situação. E eu fiquei ali 10 dias no hospital, fiquei estável, com ar, né, no rosto direto, né? Acho que era 2 litros ou 3 litros de ar constante. E o quadro era para eu melhorar. Se eu não melhorasse, eu teria que ser entubado, né? E junto ali no quarto entrou um outro senhor, né, que a gente fez amizade e tal, e daí a gente gostava de carro, ficamos assistindo vídeo de carro, concerto de carro, enfim, né. E eu fui estabilizando e melhorei, né, e ele ficou estabilizado, né, eu estava com 50% do pulmão comprometido, né, e aí passou os tempos, eu fui melhorando, e eu consegui ter alta, né. Infelizmente, o rapaz que dividia o quarto, né, ele veio a falecer depois de uma semana, né? E eu senti muito, né, essa perda, porque eu fiz uma amizade ali, né? Por mais que foi por pouco tempo, né? Isso também me abalou bastante, né? E eu acabei tendo um quadro de depressão, né? Depois dessa Então, eu situação. queria, eu queria falar então sobre depressão. Hoje no Brasil, você lê inúmeras notícias. Eu tenho um programa chamado Análise de Mídia, onde eu todo dia leio a Folha, o Estadão, a Veja, Isto É, o Globo.
o valor econômico, cultura alternativa, só notícia boa. E aí eu faço uma análise da mídia. Toda semana saem mais ou menos 2, 3 notícias sobre depressão nos jovens brasileiros. O seu quadro depressivo, ele é compreensivo total, porque você faz amizade com uma pessoa e ela falece, né? Ou seja, ela morre e isso afeta a pessoa, afetaria a mim ou qualquer pessoa do universo, não é? Aí você tem um quadro depressivo e tal. Nos jovens, a depressão vem por alguns outros caminhos. Por exemplo, eu entrevistei durante a pandemia vários poetas que nasceram por causa da pandemia. Eles não eram poetas, passaram a escrever poemas por causa da pandemia. Existe um boom hoje de adoção de cachorros e de compra de animais por causa da solidão advinda da pandemia. Isso é publicado em vários jornais brasileiros. E a solidão, ela nasceu por causa da pandemia. Existe, por exemplo, a questão hoje de várias linhas de ação na sociedade com relação a desrespeito da mulher, proteção disso e daquilo, em termos de gêneros e tal. Isso provoca uma sociedade mais tensa, mais cheia de problemas judiciais, mais cheia de problemas diferenciados. Nós vimos na semana passada um médico que se masturbava, sei lá, depois que ele sedava as mulheres durante o parto, um negócio que eu nunca vi na minha vida. Você entende? Então você tem hoje uma sociedade muito tensa em diversos aspectos. Eu queria que você falasse do seu quadro depressivo, mas em contrapartida, você hoje trabalha no Uber. E aí você vê uma série de pessoas ao longo do dia. Pessoas que são tranquilas, pessoas que são intranquilas, pessoas que são normais, pessoas que não são normais, pessoas que entram sóbrias, pessoas que entram bêbadas, pessoas de diversos tipos. Queria que você falasse de depressão e da sociedade brasileira. Então, o meu quadro depressivo, né, ele veio depois dessa situação, né, da Covid, da perda aí de um amigo, né, um recém-amigo, e, e deu uma sequela que no quadro depressivo se chama mania, né. Essa mania, você não consegue dormir, você fica, por não conseguir dormir, você fica extremamente irritado e, enfim, fica perturbado, né. E esse quadro de mania e depressão foi diagnosticado depois dessa situação da Covid, né. E aí eu entrei com tratamento, né, para poder normalizar Tratamento com remédios? com remédios, exatamente. Então daí eu tinha que tomar remédio para dormir, né, e controlar com remédios para o humor, né, até estabilizar. Então, assim, graças a Deus eu tô, 95%, né? Tô trabalhando todos os dias, tenho uma vida bem ativa, né? E a depressão que eu tive, eu consegui realmente sair, né? Então, de abril faz 1 ano e pouco, né? 1 ano e 3 Mas meses aí. você acha que você conseguiu sair por quê? De que forma? Assim, primeiro eu acho que a minha família me ajudou muito, né? E primeiro, o auxílio médico. Eu acho que quando você tem a depressão, existe uma certa preconceito da sociedade, pô, você tem depressão, né? Mas existe um problema químico ali, né? Que você, como tem diabetes, você sabe muito bem, você precisa da insulina para você ficar bem. Eu sou diabético, né? Exato. Então, a depressão é a mesma coisa, você falta uma enzima no seu cérebro para te deixar feliz, né? Ela não está conseguindo produzir naturalmente, então você vai tomar um remédio que vai substituir, né, essa produção. Então E, agora vamos colocar para as pessoas dessa live para que elas possam me esculhambar a mim, não a você, obviamente, a mim. Me esculhambe porque eu vou dizer uma coisa para vocês o seguinte. hum, Eu, por exemplo, acho que todo oncologista, ele fica satisfeito quando tem uma pessoa que tem câncer. Por quê? Porque senão ele não vive, senão ele não tem trabalho, senão ele não tem como sanar essa questão.
E ele fica mais satisfeito ainda quando ele consegue curar a pessoa. Você está entendendo? Porque aí ele fica famoso e ele tem a renda dele preservada. O advogado, ele fica feliz quando uma pessoa se separa, quando uma pessoa gera um processo judicial, porque aí ele vai ter mercado de trabalho. O jornalista, ele fica feliz, eu sou jornalista, quando tem um fato jornalístico. Essa entrevista com você é um fato jornalístico, eu vi em você um potencial, a gente chama de personagem, você entende? Para que a gente fale um pouco do Brasil atual, tá? Sim. Então, eu noto o seguinte, que o médico que lida com depressão, ele possivelmente vai dizer, porra, ele fica satisfeito, né, se a sociedade está deprimida, porque aí ele tem chance de ajudar a pessoa. Aí ele fala, é uma enzima e tal, que falta no cérebro e tal, não sei o quê. Olha, eu vou te dizer uma coisa interessante. Depois que eu tive câncer, ou eu tenho uma enzima a mais, ou eu tenho um problema na cabeça, porque eu sou muito doido. Eu sou feliz da vida, doido. A minha mulher hoje está em Brasília. Eu vou fazer um texto hoje, porque teve uma mulher que deu em cima de mim no avião, que eu achei o maior barato. Eu falei, caraca, depois que eu emagreci 55 quilos, tem até mulher dando em cima de mim. Ou seja, não foi aquele assédio, como é que chama? Jurídico, né? Porque ela não é minha chefe nem coisa nenhuma, ela não usou o cargo de chefia para dar em cima de mim, não. Eu conheci ela no avião e ela fez questão de me passar o WhatsApp, fez questão de me dizer que hoje à noite estaria no bar tal, lá no Leblon, porque ela queria me ajudar, porque eu era jornalista, porque eu era isso, só faltou dizer que eu era um gato. Você está entendendo? E aí, por exemplo, você vê, aí eu falei para minha mulher no telefone, aí minha mulher ficou ali, vamos mudar de assunto, não sei o quê. Eu falei, pois é, você não está viajando comigo, eu estou à disposição aí da galera. Você está entendendo e tal, essa coisa toda. Ou seja, eu estou tentando passar para o público que está nos assistindo o seguinte, como eu tenho 60 anos e tive 3 cânceres, 3, não tem um médico sequer. Por exemplo, eu tenho que ver minha médica de diabetes em agosto. E eu sei que cortando pão, cortando carboidrato, cortando isso, cortando aquilo, a diabetes vai baixar. E eu sei também que se não cortar, a diabetes não vai baixar. Ou seja, eu vou lá no médico só para ir mesmo, entendeu? Porque eu sei mais do que o cara. Você está entendendo? Porque eu sou diabético há 40 anos. Você está entendendo? E é uma doença incurável. Não tem cura. Você está entendendo? Você é um cara prisioneiro da alimentação. Você nunca pode fazer aquilo, ficar feliz, comer doce e tal. Não existe isso. Você está entendendo? Então, eu queria te contrapor, vamos dizer assim, agitar o público contra mim, porque a maioria das pessoas, elas gostam muito dessa questão de colocar tudo na mão dos médicos e tal, não sei o quê. Eu acho, por exemplo, que o câncer, ele é gerado por uma fragilidade psicológica que aí gera uma fragilidade em termos de... Como é o nome daquilo, cara? Que protege você das doenças. Imunidade. A imunidade, ela baixa e aí uma célula se inflama e gera o câncer. Você está entendendo? Se eu fosse mais magro, 55 quilos mais magro, eu tinha 30% a chance de ter menos câncer, de não ter câncer. Quem é gordo tem chance maior de ter câncer. Então, João, sinceramente, sabe o que eu sinto aqui conversando contigo? Que tu é tranquilo. Quando eu andei contigo no Uber, eu falei, porra, esse cara é muito legal. Você está entendendo? Tem que fazer uma entrevista com ele. Eu nunca saberia na vida que você tinha tido 50% do pulmão comprometido, que tinha tido depressão, se eu conversasse com você e você falasse de futebol. Eu nunca ia saber. Sabe por quê? Porque para mim você é um cara tranquilo, feliz e bem bacana. Então, então eu queria te dizer o seguinte, tudo bem, você acha que o médico te curou porque tinha uma enzima, que não sei o quê, que não sei de onde e tal, mas eu me lembro de um cara antigo, eu acho que você não sei se você já era nascido, chamado Uri Geller. Uri Geller. Esse cara, ele foi para a televisão e ele entortou um monte de garfo na casa das pessoas com o poder do pensamento. Você está entendendo? Depois as pessoas mostravam, através da TV ele entortava.
Então eu acho que o poder da mente e do pensamento é tudo que há. Agora eu queria que você me esculachasse em tudo que eu falei, dizendo assim: não, Anand, não é assim, o médico realmente me curou com os remédios e a enzima voltou a existir e não sei o quê. É a sua hora, me esculhambe. Não, eu acho que cada um tem uma opinião, assim, né? Mas eu acho que uma coisa que você falou que eu concordo, né? Que você está certo, eu acho que é o poder positivo da sua mente em você. 50% é você, 50% eu acho que é os remédios, entendeu? Então, assim, não adianta você só tomar um remédio e você não acreditar que aquilo ali vai dar certo, né? Então, Entendi. eu acredito que é as duas coisas. Você não consegue sozinho, né? E daí, no caso de apoio, eu tive meus familiares que me ajudaram muito, né? Tem me ajudado até hoje. E eu tenho feito a minha parte também, né? De correr atrás, ir no médico, fazer as consultas mensais, né? De estar tomando meus remédios, né? E outra coisa, o trabalho do Uber, você acaba meio que sendo um psicólogo, né? Porque você, tipo, vê assim que os seus problemas são pequenos, porque entra gente no seu carro que você fala assim, cara, pô, eu sou feliz, uma ar-condicionado comigo. Teve uma senhora em específico que ela falou assim, meu, minha família foi dizimada nessa pandemia, eu perdi 4 pessoas, entendeu? Então, assim, você fala, pô, eu sobrevivi, então me deu uma depressão, eu perdi algumas coisas, enfim, mas, pô, olha essa pessoa, né? E outras mais, né? Entrou um senhor uma vez que ele foi sobreviveu ao nazismo, né? Ele Olha só. conseguiu fugir do campo de concentração. A mãe dele era costureira dos uniformes dos alemães e ela levou ele um dia na oficina de costura que ficava fora do campo. E ela, ao ir embora, conseguiu colocar ele no caminhão de lã e ela entrou lá e conseguiu fugir. A família toda também foi morta. Então, assim, várias pessoas contando histórias, entendeu? É, teve até um caso engraçado, que, assim, de início não foi muito engraçado, mas com o tempo ficou engraçado. Entrou até um ladrão no meu carro e, e falou assim, eu sou ladrão, né? Porque daí ele contou um monte de história, né? Que eu vi que não colou nenhuma. E ele pegou e falou, na verdade, eu sou ladrão, mas eu só roubo empresário. Eu falei, ainda bem, né, cara? Ele falou, Sensacional. eu não roubo assalariado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria saber se o Brasil hoje. Você hoje está trabalhando no Uber, mas você é engenheiro civil. Então eu Sim. queria saber quais são os seus sonhos profissionais, mas o que que o Brasil te possibilita? Vamos dizer que você queira ser o substituto do Elon Musk, mas isso aí o Brasil não te possibilita. Você está Hum. entendendo? Porque você tem que ir para o exterior para você investir em alguma ideia na área da tecnologia para tentar ser o substituto dele, ou então na área de carros elétricos e tal, tal, tal. Como é que você sonha hoje? O que que você sonha? Porque eu já sou aposentado, né? Eu trabalhei 40 anos no Senado, então já sou aposentado. E você? Quais são os seus sonhos? Assim, eu sempre, desde novo, eu fui sempre meio empreendedor, assim, né? Então, com os meus 20 e poucos anos, eu saí de uma empresa, uma multinacional, peguei minha rescisão e montei uma empresa de alarme monitorado com meu irmão. Enfim, negócio em família, não deu certo depois de um tempo. Então, na época que era para eu estar fazendo faculdade, eu abri um negócio. Aí eu tive que desfazer esse negócio, e daí eu já estava com meus 28, 29 anos, já casado, eu falei, não, tem que voltar a estudar. E daí foi aí que eu fiz o técnico, eu fiz a minha faculdade. Então, assim, seguir caminhos diferentes, mas sempre pensando que o caminho do estudo é o que vai trazer um resultado positivo. Certo.
As possibilidades eu acho que você que cria, entendeu? Eu não sou muito de ficar pensando, o governo tem que me dar, entendeu? Eu penso mais no, na força de cada um e o que você tem para contribuir, entendeu? Porque todo mundo é capaz, né? Então, assim, muitas vezes realmente você com uma ajuda, ou você nasceu numa família que tem mais alguma coisa, né? Algum bem, é um pouquinho mais fácil. Só que eu vejo muita gente, né, que teve tudo e no final da vida perdeu tudo, não sabe conquistar. Então, eu acho que, assim, eu sempre fui meio empreendedor. Então, assim, eu sempre pensei que eu tenho que criar a minha porta, eu tenho que criar o meu espaço, né? E você cria o seu espaço mostrando um trabalho. Então, o que você julgou importante ali, o que você sabe fazer de melhor, você desenvolve ali e pelo um bom trabalho você vai ser reconhecido. Então, o dinheiro é consequência, né? Para mim é isso, né? Perfeito. E basicamente é isso. Então você quer ser um empreendedor. Assim, na verdade, eu tô até fazendo uma especialização hoje, né? Que é voltada para a área de gestão condominial, eu não vou perder a minha graduação de engenheiro, né? Mesmo eu atuando hoje como Uber, então o meu rendimento 60% vem do Uber e 40, 30% é de atividades que eu ainda desenvolvo como engenheiro, né? Certo. Então eu não larguei de mão tudo, né? Então tem alguns projetos que estão rodando, que eu não gasto muito tempo, né? Mas eu ainda estou atuando. E meu objetivo daqui a pouco tempo é estar entrando no mercado de síndico profissional, né? De estar Certo. atuando como Legal. síndico profissional. Muito legal, muito legal, muito legal, sabe? E eu queria que você encerrasse a entrevista falando o seguinte: se eu não te perguntei alguma coisa, você sabe qual é o meu sonho hoje? É, qual que é o seu sonho? Ó, o meu sonho depois que eu me aposentei é escrever muitos poemas, compor muita música, escrever muita matéria jornalística, mas eu não quero escrever matérias críticas. Eu quero escrever matérias que coloquem todo mundo para cima. E quando eu É, achar, por exemplo, um restaurante ruim, aí eu não escrevo sobre ele. Entendeu? Em vez de escrever uma matéria destruindo o restaurante, não, não vou fazer isso. Sabe, não tenho mais paciência para isso. Eu vou fazer uma matéria sobre restaurantes bons. Esse é meu sonho. E muito bom. viajar sem parar. Viajar Isso é sem parar, tá? muito bom. Então eu queria que você, para encerrar a entrevista, falasse tudo o que você quiser, que eu não te perguntei, que você acha que vale a pena falar nessa entrevista para todos que estão nos assistindo. Primeiro foi um prazer conhecer você, né? Foi uma pessoa assim que muito otimista, muito do bem também, né? Porque quando eu acredito que quando você pensa positivo, você tenta levar um sorriso, né? Um agrado para uma outra pessoa, isso volta para você mesmo, né? Então, assim, eu conheci você através de tentando fazer o seu dia bom, né? E aí você também retribuiu, né? Então fizemos uma amizade e estamos trocando serviço, né? No caso, você está me divulgando o meu trabalho, né? E isso é importante no momento que eu tô, né? Então, assim, o que eu gostaria de falar, que você não perguntou, é que eu gostei muito aí de conhecê-lo, do trabalho que você tem desenvolvido, eu acho super importante. A cultura no Brasil, ela não é muito difundida, todo esse trabalho de pesquisa que você faz em várias cidades, eu acho super interessante, e, e tem muito público, né? Então, assim, você divulgando isso é algo importante para quem quer fazer um turismo, saber os melhores restaurantes, achar o melhor motorista, não passar aperto onde vai, né? Achei Perfeito. muito legal. Agora nós vamos dedicar a entrevista para um garoto, não é um garotinho, cujo nome dele eu não sei qual é. Qual é o nome do seu filho? É o Arthur. Então, seu Arthur, doutor Arthur, nosso amigo Arthur,
essa entrevista com o seu papai, tá? Foi dedicada a você. Você fez com que o senhor João Eduardo, seu papai, esteja aí sorrindo, feliz da vida. Você foi um combustível muito forte para que ele esteja feliz. E você, para mim, que ainda não te conheci, mas a próxima vez que eu encontrar com o João, vou pedir para ver uma foto sua, ou então você me manda uma mensagem de vídeo. Aí o João vai gravar uma mensagem com você que você vai ler meu nome, você vai ler o meu nome do seu jeito aí, Arthur, e vai mandar uma mensagem pro tio aqui, o que você quiser falar. Tá bom? Aí o João vai mandar para mim, porque eu vou ver o João, daqui a mais alguns dias eu estou vendo o João de novo. Obrigado, João, por essa entrevista. Eu acho que isso pode mostrar para o brasileiro que a gente ainda tem esperança. Uma pessoa que teve 50% do pulmão comprometido na Covid, ficou com 88 de oxigenação, e viu um companheiro de quarto morrer. Não é? Então, que estava com ele no quarto, estava tentando se curar. Os dois viram muitos filmes, enfim, de automóveis, todos os dois gostavam, e ele faleceu e o João está aí. E depois ele teve depressão, mas conseguiu vencer a depressão, 95% ele falou, parte por causa dos médicos, parte por causa dele mesmo, da mente dele, da energia dele, da força dele. Então a gente também tem que dedicar essa entrevista ao senhor João Eduardo. Muito obrigado porque você existe, porque eu acho que você dignifica o Brasil. Você é um brasileiro de escola. Você é um brasileiro que merece todos os aplausos. Obrigado, João. Obrigado, tudo de bom para vocês aí. Valeu. Pessoal, Tchau, eu vou agora para a tela principal, tá? Para falar para você, inscreva-se em nossos canais, ative as notificações. Essa foi a entrevista com João Eduardo, um brasileiro que sonha, um brasileiro que trabalha corretamente, não é? 60% na área do Uber, 40% no empreendimento privado que ele vai desenvolvendo. Ele falou ao longo da entrevista. Se você entrou agora, volta o cursor e assiste a entrevista, tá? E compartilha com os amigos, tá? Essa entrevista. Você que é fã do Cultura Alternativa, você que é fã do João, você que é parente do João, compartilha para todo mundo, que aí o algoritmo do YouTube vai distribuir para mais gente e a gente vai poder passar uma energia positiva, tá? Eu sou Anand Rao, editor-chefe do Cultura Alternativa, direto do Rio de Janeiro, entrevistando o senhor João Eduardo, tá? Que está em São Paulo, tá? Pai do querido Arthur, não é Arthur? É Arthur, né? Sabe? Arthur. Pai do querido, hein? Arthur, pai do querido Arthur, tá? Beijo no Arthur, beijo para todo mundo e energia sempre, 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 sempre positiva. TV Cultura Alternativa é a sua TV